Boa noite para vocês, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos dar continuidade, ao nosso circuito, que foi já começado sábado passado. E nós iremos dar continuidade à nossa corrida, que foi iniciada sábado passado pelo Max. E o Max falou, sábado passado, que as nossas roupas significavam o quê? Alguém lembra o que significava as nossas roupas que o Max falou sábado passado? Alguém? Ninguém? Misericórdia. Ele falou que significava o quê? Arrependimento. E é isso que nós iremos falar esta noite. Mas será que, ao darmos início à nossa corrida, nós estávamos com as roupas apropriadas? É o que a gente irá ver nesta noite. E eu quero falar sobre 2 tipos de arrependimento. O primeiro é chamado de atrição. E o que seria atrição? Atrição é uma lamentação superficial. É aquela principalmente que está ligada à ideia de pecado, de punição. Então, ela está mais vinculada à ideia de ser punido do que propriamente dito ao perdão de Deus. Então, eu fico muito mais preocupada com a ideia de eu ser punido do que eu ficar preocupado com o perdão de Deus. E eu vou falar sobre um personagem bíblico hoje, e eu quero que vocês abrem comigo em 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 8 ao versículo 14. O título é assim: Saul ofereceu sacrifícios e é reprovado por Samuel. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: Procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o teu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor lhe ordenou. O que está falando nestes versículos aqui? Vamos entender o contexto histórico. Aqui, Israel tinha sido invadido pelos filisteus. E Samuel tinha dado uma ordem para Saul. Samuel tinha falado assim: Saul, vai para Gilgal, que daqui 7 dias eu vou para lá e vou oferecer holocausto. E aí Saul fez isso. Ele foi com seu exército para Gilgal e esperou 7 dias. Mas só que, esperados 7 dias, os filisteus começou a descer para Gilgal também. E aí Saul começou a ficar o quê? Atormentado, né? Ele queria a benevolência de Deus e Samuel não chegou para oferecer holocausto. E aí Saul falou o quê? Eu vou oferecer holocausto eu mesmo. Por quê? Porque eu preciso da benevolência de Deus para vencer os filisteus. Então, o que ele fez? Falou para um dos servos deles trazer o cordeiro que ele mesmo iria oferecer ao holocausto. E aí ele começou a oferecer o holocausto. E aí chegou quem? Samuel. E aí Samuel chegou e falou assim: Saul, o que você está fazendo?
Aí Saul já começou a inventar o quê? Circunstâncias para aquele pecado que ele tinha cometido. Ele falou assim, não, Samuel, é porque o povo já estava começando a ficar aflito pela descida dos filisteus aqui para Gilgal, e você não tinha aparecido. Ele falou assim, Saul, você está desobedecendo uma ordem dada por Deus. E aí a gente entra na primeira característica desse falso arrependimento, dessa lamentação superficial, que é essa atrição que eu tinha falado lá no começo, né? É a primeira característica que nós podemos ver aqui, que é o quê? Que é o silêncio de Saul diante diante do impacto que Samuel teve com ele. Ele o quê? Ele foi, no versículo 14, a gente vê que Samuel fala que agora não subsistirá o teu reino. E o que Saul faz? Saul fica em silêncio. Em vez dele ter falado assim, não, realmente eu errei, eu pequei, eu fiz um holocausto que não era para eu ter feito, era para eu ter esperado você. Não, Saul fica o quê? Em silêncio. Então, a primeira característica que a gente vê desse falso arrependimento é o quê? O silêncio. Agora eu quero que vocês abram comigo 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 24 ao versículo 30. Fala assim: Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti para que não sejais rei sobre Israel. Virando-se Samuel para ele, Saul o segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente nem se arrepende, porque não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta-me comigo para que adore o Senhor teu Deus. E o que estava acontecendo nesses versículos aqui? Samuel tinha dado mais uma vez uma ordem para Saul, que era o quê? Para matar todos os amalequitas, juntamente com todos os animais, para que se cumprisse o juízo de Deus. Mas só que Saul faz o quê? Cumpre parcialmente a ordem de Deus. Por quê? Porque ele deixa o rei dos amalequitas vivo e deixa o melhor do gado também vivo. Para quê? Para que lá na frente a gente vê que Samuel chega e Saul ele se aproxima, já proferindo bênçãos para Samuel e já falando o quê? Que cumpriu a ordem de Deus. Mas Samuel, ele fala que Samuel, ele ouve o barulho dos animais ali, né? E não se deixa impressionar pelas lindas palavras que Saul tinha proferido. E Saul, ele começa a sentir o desprezar de Samuel. E a gente vê que, mesmo depois das repreensões que Samuel tinha dado sobre Saul, ele continuou negando a sua culpa e afirmando que tinha dado ouvidos à voz do Senhor. Só depois que Samuel não aceitou as desculpas de Saul de jeito nenhum, é que Saul vem a confessar as suas transgressões e os seus pecados. A gente pode ver no versículo que ele fala: eu pequei. Mas só que aí ele peca e confessa isso de forma o quê? Relutante, resistente. E é a segunda característica que nós vemos aqui, desse falso
arrependimento, dessa lamentação superficial. Esse arrependimento, esse falso arrependimento, essa lamentação superficial, ela só acontece de uma forma resistente e essa confissão só acontece relutantemente. Então, essa é a segunda característica que nós podemos ver aqui. E nessas duas passagens que nós vemos aqui, tanto do holocausto que Saul fez, que não era para ele ter feito, e tanto dos amalequitas que ele deixou vivo, do gado que ele deixou vivo e do rei que ele deixou vivo, que não era para ele ter deixado, nós vemos que o quê? Ele não assume sua culpa. Mesmo ele tendo confessado o seu pecado, ele não assume sua culpa. Por quê? Porque ele sempre quer terceirizar a sua responsabilidade. Ele quer colocar a culpa sobre o povo, que ele só cometeu aquele pecado. Por quê? Porque foi pela pressão do povo, foi para que o gado que ele deixou vivo era para oferecer holocausto. Então, essa é a terceira característica que nós podemos ver desse falso arrependimento que nós vemos aqui. Esse falso arrependimento aqui, ele não tem uma responsabilidade que as pessoas assumem. Elas sempre querem terceirizar a culpa do pecado. E a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso. A quarta característica que nós vemos dessa lamentação superficial aqui, para finalizar esse falso arrependimento, é que ele não perdura, ele é algo passageiro. Nós vemos que Saul, ele não teve uma mudança de atitude. A gente vai ver lá na frente que um verdadeiro arrependimento, um arrependimento genuíno, ele tem que ter uma mudança de atitude. E Saul não teve isso. O arrependimento dele foi o quê? Momentâneo. E ele foi somente para que as outras pessoas não pensassem mal dele. A gente vê aqui no versículo 30, ele fala assim: então disse Saul, pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Ele não queria o perdão de Deus. Ele não queria que Deus o perdoasse. Ele queria o quê? Que as pessoas não pensassem mal dele. Então, o arrependimento dele foi ali momentâneo. Então, a última característica que a gente vê aqui é que o arrependimento, esse falso arrependimento aqui, ele acontece somente momentaneamente. Saul, ele não tomou a decisão de mudar de roupa, de mudar as suas vestes. Mas então, o que seria o verdadeiro arrependimento? O que a gente pode perceber com verdadeiro arrependimento aqui? Seria a contrição. E o que seria a contrição? A contrição é o reconhecimento da nossa pecaminosidade humana. Seria eu, além de reconhecer o meu pecado, eu me afastar dele. Seria eu me inclinar em direção a Deus. Seria eu mudar de atitude. E a gente também vai ver outro personagem que teve essa mudança de atitude, que teve esse verdadeiro arrependimento, que teve esse arrependimento genuíno. Vamos abrir em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 13. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu corpo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele.
mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és homem, assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti e sobre tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, ao qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Aqui eu acho que todo mundo conhece essa história, né? Davi, ele se apaixonou por Batseba, que era esposa de Urias, dormiu com ela, engravidou. Aí ele fez com que Urias se deitasse com ela, mas ele era tão fiel a Davi que não conseguiu, porque ele estava em batalha servindo a Davi. Então, a saída que Davi achou foi mandar matar Urias. Então, esse foi o pecado de Davi, neste capítulo que a gente leu. Entre o pecado de Davi e a confissão dele, foi um processo. E esse relato a gente encontra em Salmos 32. Depois dessa confissão aqui de Natã, quando Natã repreende Davi, essa angústia que Davi sentiu depois de não confessar o pecado, Davi ele relata essa angústia que ele sentiu em Salmos 32, que a gente vai ler daqui a pouco. E a agonia descrita por Davi no livro foi o que fez ele confessar. Então, vamos ler lá em Salmos 32, do versículo 3 ao versículo 5. Enquanto calei-me, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te os meus pecados, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, aqui, entre o pecado de Davi, como eu falei, e a confissão dele, teve um processo. Então, a primeira característica que a gente vê do verdadeiro arrependimento é que, para o verdadeiro arrependimento existir, é passado por um processo. Amém? A segunda característica que a gente vê de um verdadeiro arrependimento é que o verdadeiro arrependimento ele é expresso por uma confissão completa de culpa diante de Deus. E eu achei interessante que eu nunca tinha parado para pensar nisso. No versículo 13, quando Davi ele é repreendido por Natã, quando ele vai confessar essa culpa diante de Deus, ele fala: pequei contra o Senhor.
E às vezes a gente acha que quando a gente tem que confessar a nossa culpa diante de Deus, tem que ser com palavras rebuscadas, tem que ser um livro, né, confessando a nossa culpa, não. E Davi foi simples, Davi foi breve, ele só falou assim: pequei contra o Senhor. Então, a brevidade e a simplicidade da confissão do pecado de Davi é algo extraordinário. Ele simplesmente reconheceu a pecaminosidade dele e a responsabilidade do pecado dele. Foi diferente de Saul, que o quê? Não quis se responsabilizar pelo pecado, quis terceirizar a culpa dele. E Davi não, ele se responsabilizou pelo pecado dele e aquilo que partiu do coração dele foi algo contrito, foi algo que realmente foi do coração quebrantado. É assim que devemos ser. Então, um verdadeiro arrependimento, ele é expresso por uma confissão completa de culpa diante de Deus. E essa confissão completa não é algo que deve ser extraordinário, não, algo breve e simples, assim como foi Davi. A terceira característica de um verdadeiro arrependimento resulta da alegria renovada em Deus. Davi, como ele relatou lá em Salmos 32, que a gente leu, ele sentia angústia, né? Ele sentiu pesar nos ossos dele. Mas em Salmo 51, ele ora a Deus para o quê? Para que a alegria dele seja renovada. Então, assim que a gente confessa os nossos pecados a Deus, a nossa alegria é renovada. E isso é fruto de um verdadeiro arrependimento em Deus. A quarta característica de um verdadeiro arrependimento em Deus é que ele produz frutos duradouros. Ele não é igual um falso arrependimento que a gente viu lá, que é algo momentâneo, que é algo só para eu não ficar mal diante de terceiros. Não. Aqui, o que acontece? Eu me volto atrás para o pecado, eu me volto diante de Deus. Eu digo não ao pecado e por isso eu tenho frutos duradouros. Amém? Então, hoje nós falamos sobre o verdadeiro arrependimento, aquele arrependimento que é genuíno, que vem do coração mesmo. Mas também falamos sobre o falso arrependimento, aquele arrependimento que não provém do coração, que é movido somente por emoções, por aquelas coisas momentâneas. E nesta noite eu pergunto para vocês: vocês querem ser como Saul, que inventou desculpa, que apenas se lamentou, que não se responsabilizou pelos seus pecados, que não teve um verdadeiro arrependimento, que foi só da boca para fora? Ou nós iremos, nesta noite, estar dispostos a ter o verdadeiro, genuíno arrependimento, a não inventar desculpas, a ser como Davi, a ter a nossa alegria renovada, a ter os nossos frutos duradouros? Vamos ficar de pé nesta noite? O Max falou semana passada que o arrependimento é a nossa roupa, né? Nós temos que estar com os nossos trajes apropriados para cada ocasião. Mas a decisão de mudar de roupa ou não, ela é feita por mim. E só por mim. Só eu que posso fazê-la. Ela é feita por você. Cabe a mim, cabe a você fazê-la. Cabe a você trocar de roupa ou não. Cabe a você se arrepender verdadeiramente, genuinamente ou não. Ou apenas fazer igual Saul, só se lamentar. Mas é isso que irá determinar se iremos continuar na corrida ou se iremos parar na corrida. Feche os seus olhos. Como eu disse, a decisão de trocar de roupa é sua. Eu não posso fazê-la por você. Eu não conheço aquilo que você precisa trocar.
Eu não conheço aquilo que você precisa se arrepender. Como eu disse, Davi apenas reconheceu. Falou assim: Deus, pequei contra o Senhor. Você não precisa ter palavras rebuscadas. Você não precisa falar palavras lindas. Você precisa apenas reconhecer. Nesta noite, reconheça. Reconheça que nós somos pecadores, que nós carecemos da misericórdia do Senhor. É um processo. Iniciou. Estamos buscando para que continuamos nesta caminhada. Eu preciso continuar nesta caminhada. Eu sei de mim. Eu sei que eu preciso trocar de roupa. Eu estou buscando para que eu busque para que você troque de roupa, para que você se arrependa genuinamente enquanto é tempo. Deus ainda está dando a oportunidade. É nesta noite, Ele marcou um encontro nesta noite com você, porque Ele nos ama. E Ele ainda está dando-nos a oportunidade de permanecermos na corrida. Oh, Espírito Santo, nesta noite, nos arrependemos dos nossos pecados. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia, Jesus, nós necessitamos do Senhor, Pai. Oh, Jesus, obrigada pela tua graça, pelo teu amor derramado em nossas vidas, Pai. Obrigada porque o processo de arrependimento genuíno, Pai, começou no coração de cada um, Pai. Obrigado porque assim como Davi, Pai,
Nós reconhecemos que pecamos contra o Senhor, Pai. Obrigada, Pai, porque assim como Davi, Pai, nós reconhecemos que precisamos do Senhor, Pai. Necessitamos, Pai, do Senhor em nossas vidas, Pai. Oh, Jesus, te peço, Pai, que o trabalhar do Senhor continue no coração de cada jovem, de cada adolescente daqui, Pai. Te peço que o avivamento do Senhor, Pai, penetre nos corações de cada jovem, de cada adolescente. Que o Espírito Santo do Senhor esteja trabalhando no coração deles, Pai. Que a alegria do Senhor seja restaurada, Pai. Que a cada dia mais e mais o Teu Espírito Santo, Pai, esteja trabalhando em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Não há um só ser humano no mundo que não necessite de arrependimento. Não vale viver uma vida fake. Não vale a pena viver uma vida rasa. Não vale a pena viver uma vida do quase. E nós, através de Jesus, temos a possibilidade de viver uma vida tão profunda. E a única coisa que Deus quer de nós é um coração inteiro nas mãos dele. A única coisa que Deus requer de nós é um coração sincero, entregue, rendido. E isso tudo começa pelo arrependimento. Isso tudo começa quando nós olhamos para nós mesmos e vemos que quão necessário é trocar a nossa roupa. Existe no nosso coração uma expectativa tão grande de que Deus levante vocês, levante a gente, como jovens nessa geração, que faz a diferença, que deixa uma marca. Mas isso só é possível quando a nossa vida está totalmente entregue a Deus. Quando o nosso coração está totalmente rendido ao Senhor. Entregue o seu coração ao Senhor. Viva uma vida que vale a pena. Deixe o Espírito Santo ser a alegria da sua vida. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita de Deus. Necessita mais e mais de Deus. Você pode falar isso para o Senhor? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Aleluia. A gente não sabe a data ainda, mas a gente quer passar uma noite aqui buscando do Senhor, buscando mais do Senhor. Talvez vai ser mais para o final de outubro, início de novembro, que vai ser o ápice, vai ser vamos dizer, o ponto alto dessa série que a gente está trabalhando, que é a série Corrida, a série Circuito. E eu queria que você não faltasse nenhum sábado, porque é uma sequência, é um degrau após o outro. E que nós queremos chegar nesse dia em que nós vamos passar essa noite aqui buscando o Senhor de diversa forma. E
que você começasse a nutrir essa expectativa no seu coração. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós.